uma panela envenenada. Uma família, a primeira família da história, ficou envenenada. Aquela panela familiar, o casamento, o primeiro casal, agora estavam os dois envenenados por um alimento que a Eva decidiu comer. Mas não fica só aí. Quando a gente lê, por exemplo, aí em Gênesis, no capítulo de número 25 agora, no versículo de número 29, a Bíblia diz que um homem por nome de Esaú tinha voltado de uma caça, e o texto diz que ele estava cansado e com fome. Veio o seu irmão Jacó, uma panela, uma sopa de lentilha, e o Esaú diz assim: estou com fome, quero comer. O Jacó diz assim: quer comer? Está com fome? Quer comer? Eu até te deixo comer da sopa, eu até te deixo comer, eu te dou um prato de lentilha, mas com um detalhe: você me dá o seu direito da primogenitura. E o Esaú entrou nessa, e o Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. E o texto diz assim, que depois o Esaú, chorando, tentou achar lugar de arrependimento, mas ele não consegue mais ter de volta a sua primogenitura. Caiu no momento de fome. E o diabo é tão terrível que, como ele enganou o primeiro Adão lá no Éden, agora ele vai tentar enganar o último Adão. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. E quando você lê Mateus capítulo de número 4, muito especificamente a partir do verso de número 2, o texto diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o texto diz que teve fome. Olha que interessante. Enquanto ele não teve fome, o tentador não apareceu. Mas quando Jesus teve fome, o diabo aparece e diz: está com fome? Transforma essas pedras em pães. Olha o diabo oferecendo um prato para Jesus. Por quê? Porque o diabo vai usar o seu momento de vulnerabilidade. Você está com fome? Estou com fome. Então o diabo vai tentar te enganar, te oferecendo um alimento. E aí, se você comer, ele vai envenenando a sua casa, a sua família, a sua vida, a tua alma, e você vai se tornando uma pessoa envenenada. Mas levante as suas mãos assim, ó, no nome de Jesus. Se entrou algum veneno na sua panela, se entrou algum veneno na tua casa, na sua família, hoje é a noite que Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que não foi como o primeiro Adão, aquele que é o último Adão. O primeiro foi enganado no jardim, mas o último, ele não cedeu às tentações do diabo, ele venceu o diabo no deserto. E esse que venceu o diabo no deserto é o mesmo que vai te dar vitória aqui na Lagoinha. E se você acredita nisso, levante as suas mãos, abra essa boca linda, cheia de dente, e glorifique o Santo de Israel. Pode retirar esse veneno da sua vida. Então essa informação é importante você ter conhecimento. A segunda coisa que eu quero mostrar para você no texto: como é que o veneno entra na panela. Olha para o texto e você vai ver como é que o veneno, ele entrou nessa panela. O veneno não entrou sozinho. O veneno precisou de um agente. E é sempre assim, irmão. O diabo vai usar um agente. No caso de Eva, é a serpente. Olha para o texto. O texto diz assim, ó, que um dos discípulos do profeta, ele foi e pegou dessa planta venenosa, encheu a sua capa. Mas tem um detalhe aí, eu poderia narrar, mas eu quero ler com vocês, para vocês prestar muita atenção e não se esquecer. Olha o texto para mim. O
Está vendo isso aqui? Ele pegou algo que ele não conhecia. Quando é que o veneno entra na nossa panela? Quando é que o veneno pode se tornar um alimento para cada um de nós? Quando nós não vigiamos e permitimos que isso aconteça. E como, pastor? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por que esse homem envenenou aquela panela, aquele alimento? Porque ele pegou algo que ele não conhecia. Ele estava com fome. Ele estava com fome. E a fome fez com que ele achasse a primeira coisa no caminho. Essa muita atenção, irmão. É uma das coisas que podem destruir as pessoas. É a falta de conhecimento. Tem que conhecer. O profeta Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Israel ficou cativo. Israel teve perdas e perdas grandes. Israel sofreu e sofreu muito como nação, porque faltou a eles conhecimento. Faltou tanto conhecimento que o profeta Isaías capítulo 1, versículo de número 3, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Falta de conhecimento. O próprio Oséias 6 e 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Falta de conhecimento. Ele diz em João 5 e 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidar nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Falta de conhecimento, por não conhecer. E numa fome, as pessoas podem atrair veneno para as suas vidas. Veneno. Escute, tem gente que tem uma fome de uma solução emocional. Nada está dando certo para ela, nada está dando certo para ele. Aí o que a pessoa faz? Escuta alguém dando a sua atenção. Aqui eu não vejo muito. Aliás, eu não me lembro de ter visto. Mas eu morei 31 anos em Campinas, e é comum nos postes, nos muros, assim ó: trago o teu amor de volta em 3 dias. E aí tem lá o nome do pai de santo. Ou, vou com cuidado para não ferir ninguém. E aí ele diz assim: faça um trabalho, faça uma amarração, traga o amor da sua vida em 3 dias. E aí a pessoa está num desespero tão grande, porque foi traído, já passou por vários relacionamentos. O que a pessoa faz? Vai lá, pega o número de telefone e liga. E aí vai procurar um espírita, vai para um centro espírita. E aí chega lá, vai ser enganado. Eles vão dizer que os guias estão pedindo isso, aquilo outro e aquilo mais. Aí começa assim, da oferenda, vai se fazer pactos, em pacto de sangue, porque vai crescendo, começa com vela, galinha, bezerro, e vai aumentando. E vocês sabem muito bem que em alguns casos no Brasil se matam vidas, se tiram vidas para oferenda. E as pessoas entram nesses negócios, vão procurar nas cartas, nos tarô, no horóscopo,
É uma fome tão grande, é um desejo tão grande, e por não conhecerem, eles vão entrando nesses lugares e vão atraindo para si. E aí depois liga para o pastor: pastor, me ajuda, porque a minha mulher é endemoniada. Me ajuda, pastor, porque meu marido é endemoniado. Depois vem na igreja aqui, irmão, e os irmãos ficam assustados, porque está endemoniado aqui. É por causa disso, gente. Porque as pessoas não têm conhecimento e vão entrando em armadilha satânica. O diabo aproveita essa vulnerabilidade para destruir. E tem muitas pessoas que não conseguem ser felizes em área alguma, porque ainda deixaram o rastro lá. É mais ou menos igual o rei Saul, que era rebelde. E aí nasceu uma fome nele tão grande. Ele queria ouvir uma voz. E a Bíblia diz que ele procura a pitonisa de Endor, ou seja, uma macumbeira, uma feiticeira. E a feiticeira enganou ele. Apareceu alguém lá que parecia ser o profeta Samuel que estava falando com ele, e não era. Era o diabo usando a figura do profeta Samuel. E talvez você que já frequentou alguns lugares, vai lá e diz assim: mas adivinhou, acertou. É o espírito maligno que adivinha. É o espírito maligno. O diabo, irmão, a Bíblia diz que ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Ele acerta, porque é um espírito de adivinhação. Como é que o veneno entra na nossa panela, na nossa casa, na nossa família? Por falta de conhecimento. E aí você não conhece a pessoa direito e já traz para o seu rol de amizade. Conheceu a pessoa faz pouco tempo e já começa a se relacionar com ela. Todos nós, irmão, todos nós carregamos uma história. Quando uma pessoa entra na sua vida, não entra só uma pessoa, entra uma história. É aquilo que a pessoa carrega. É aquilo que a pessoa carrega. É por isso que entra pessoas na nossa vida que são anjos e que nos abençoam, mas tem pessoas que entram na nossa vida que são verdadeiros demônios e que destroem às vezes famílias. Então toma muito cuidado, porque por falta de discernimento isso pode acontecer. Então presta muita atenção, gente. Presta muita atenção, meu pastor. Muita atenção. Por falta de conhecimento, as pessoas estão ficando envenenadas, adoecidas. O caos está vindo sobre as famílias por causa disso. Tome muito cuidado com quem entra na sua história. Escute o que o pastor está dizendo: seja seletiva, seja seletivo, seja seletivo. Nós estamos vivendo um tempo em que o amor de muitos estão se esfriando. E se você não for seletivo, você pode trazer com as suas próprias mãos uma maldição para a sua casa. Você mesmo pode trazer um veneno para a sua casa. Quem está comigo até agora? Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo? Então guarde isso. O diabo, primeiro, ele vai aproveitar o seu momento de vulnerabilidade, o seu momento de fome. Segundo, ele vai usar a sua falta de discernimento, de conhecimento. Presta muita atenção. Você sabe por que esse rapaz trouxe o veneno para aquela panela? Sabe por que esse rapaz trouxe um veneno para que todos se alimentassem, inclusive ele? Porque faltou discernimento, conhecimento e inteligência. Porque se pelo menos ele tivesse inteligência, ele tinha perguntado: alguém conhece essa planta? Alguém sabe o que é isso aqui? Mas ele nem perguntou. Guarde isso aqui, irmão. Para as coisas difíceis, inteligência. Para as coisas impossíveis, fé. Para todas as coisas, sabedoria. Deu para guardar? Você nunca pode esquecer desse tripé. Para as coisas difíceis, inteligência. Para as coisas impossíveis, fé.
Agora, para todas as coisas, sabedoria, porque a sabedoria é o principal, gente. E Tiago disse assim: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá gratuitamente, literalmente, e não vai te lançar no seu rosto. Agora, irmão, se o diabo aproveita o momento de fome, a panela tipifica o lugar onde a gente se alimenta, família, relacionamentos, igreja, ministério. Se o veneno entra por falta de conhecimento, de discernimento, de inteligência, de sabedoria, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou me livrar desse veneno? Tome a sua atenção. Eu e você. Lembra que eu falei de mim essa semana? Que por alguns momentos eu fiquei envenenado com algumas situações. Todos nós não estamos isentos de um dia ou outro ficar envenenado. Sabe por causa do quê? Sabe por causa do quê? Porque o nosso corpo é corruptível. Sabe por quê? Porque nós ainda somos infalíveis. E pode ter um momento que a gente dê uma brecha. Igual eu estou te ensinando, não dê brecha. Mas pode ser um momento que você possa ter algumas dificuldades. É uma ira que entra em você. O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas quem nunca ficou irado um dia? E a ira pode começar a gerar em você um veneno, se você não resolver isso logo. Vou te provar. O apóstolo Paulo, na ilha de Malta, depois de passar por um naufrágio, ele vai pegar lenha. E quando ele começa a pegar lenha para fazer uma fogueira, sai uma víbora. E o texto diz assim, ó: e a víbora picou o apóstolo Paulo. Você sabe o que os que estavam ali começaram a dizer? Esse homem aí é um homicida. Eles dizem assim, porque a justiça não me deixa vivo. Era uma ideia de uma deusa que eles acreditavam naquele contexto, que dizia assim, numa linguagem para você entender, é como se estivesse dizendo assim: é Deus punindo ele. E eles olhavam para o apóstolo e diziam assim: vai morrer, vai inchar, vai cair e vai morrer. Ou seja, Paulo estava envenenado, tinha veneno na vida do apóstolo Paulo. Como eu disse, nem eu, nem você, nós aqui, nós não estamos isentos de viver um momento assim. De alguma forma, em alguma área, sentimos o veneno. Mas agora vem a palavra que eu quero terminar esse sermão para você, para mim, para nós aqui. O diabo usa o momento de fome, a nossa vulnerabilidade. O diabo usa falta de discernimento, falta de conhecimento. Vai ter um agente para tentar levar o veneno para a tua casa, para a sua panela. Agora, o texto não termina aí. O texto termina como? O texto termina com o profeta dizendo: trazei-me farinha. Trazei-me farinha. E quando trouxeram a farinha, segura aí a história do apóstolo Paulo, daqui a pouco você vai entender. E quando trouxeram a farinha, o profeta lança a farinha na panela, e todos puderam comer, e não havia mal nenhum mais na panela. O alimento agora estava saudável, estava puro, não estava mais envenenado. O que tirou o veneno daquele alimento, o que tirou a morte daquela panela? A farinha. Diga assim: a farinha. 1, 2, 3. Farinha. Agora pergunta para o pastor assim: pastor, o que é a farinha? Eu vou te provar o que é a farinha na Bíblia. Da onde vem a farinha? Alguém lembra? Da onde vem a farinha? A farinha vem do trigo. Sim ou não?
Então veja o que está escrito em João, capítulo de número 12, o versículo de número 24, está escrito assim: em verdade eu vos digo, que se um grão de trigo ele cair no chão, ele não morrer, ele não produz fruto algum, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. De quem Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo acerca dele mesmo. Ele estava dizendo: eu sou o grão de trigo. Agora, para fazer a farinha, o trigo precisa ser o quê? O trigo precisa ser moído. Depois lê com tempo na sua casa Isaías capítulo número 53. Ele diz assim, ó: e ele, Jesus, foi moído pelas suas transgressões, pela minha transgressão. Jesus é o trigo que foi moído e se tornou a farinha, para entrar na panela, para entrar na tua vida, para entrar na tua história, para entrar no teu casamento, para entrar nas suas emoções, para entrar na tua alma e arrancar todo veneno e tirar toda a morte. Eu estou como profeta aqui nessa noite para te dizer: aonde havia morte na panela, está entrando a farinha chamada Jesus Cristo, o Nazareno, e ele vai arrancar toda a morte que estiver na tua vida. Olha, quem recebe isso com as mãos levantadas, aplauda o Santo de Israel. Eu disse, nós não estamos isentos. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que, assim como eu, se sentiu envenenado essa semana, talvez esse dia. A gente não está isento disso. Agora, irmão, você sabe o que muda? Você sabe o que muda? É que quando nós temos a farinha é o antídoto contra todo o veneno. Vou repetir: a farinha é o antídoto contra todo o veneno. Na vida do apóstolo Paulo agora está com o veneno da serpente andando no seu corpo, mas na vida do apóstolo Paulo tinha farinha. Ele não inchou, ele não caiu e não morreu, porque toda a morte foi tirada da vida dele. Ele tinha farinha. Isso é tão lindo que um dia o profeta disse assim para uma viúva, o profeta Elias, para a viúva de Sarepta, que estava fazendo a sua última refeição, e ele diz assim: traz um pouquinho de água para mim. A mulher sai para pegar água e diz assim: mas traz um bolinho também, traz um bolinho. E a mulher diz assim: ó, não tem como. Por quê? Porque eu peguei esses 2 gravetos e vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Eu estou falando que Jesus é o que mesmo, gente? Jesus é a farinha. Jesus é a farinha que manda a morte embora, sim ou não? Aí o profeta diz para ela assim: faz do jeito que você está falando, mas traz o bolo e dá para mim primeiro, porque eu vou liberar uma palavra para a tua vida, mulher. É a mesma palavra que eu libero para vocês aqui, igreja. O profeta diz assim, ó: não vai faltar azeite na botija, mas tem uma outra coisa que ele falou: não vai faltar farinha na panela, farinha na panela, farinha na panela. Se tem morte na panela, a farinha
Você joga farinha. Se está bravo, está bravo. Está nervosa, está nervoso. O pau começa a quebrar dentro de casa. Farinha. Farinha. Vou acabar ouvindo testemunho aqui, pastor Ricardo. Que o marido vai chegar em mim e vai dizer assim: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei bravo em casa, daqui a pouco a minha mulher tocou a farinha na minha cara. Receba a farinha. Parece que eu estou vendo, parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo. A irmã Miriam um dia muito brava, chegando em casa, pisando alto, brava com o Agostinho. E o Agostinho fala: amor, o que foi? Eu estou brava. Então toma lá, farinha. E ainda diz assim: ó, receba. Jesus é a farinha que tira a morte. Quando nós lemos, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, tinha morte na panela. Aonde era a panela, pastor Fernando? A panela era a cidade de Naim, e uma viúva estava enterrando o seu único filho, e de repente a farinha, Jesus Cristo, entrou na cidade de Naim, e quando ele viu a mulher chorando, ele diz assim: não chore, não chores. Em seguida tocou no esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta. E sabe o que aconteceu? A morte foi embora de Naim, a morte foi embora, e o menino ressuscitou para a glória de Deus. Jesus é a farinha, e quando a farinha entra na panela, a morte vai embora. A Bíblia diz que um homem por nome de Jairo estava com a sua filha moribunda, doente, e ele vai até Jesus. Depois você confere em Marcos no capítulo número 5, e ele vai até Jesus e diz: a minha filha está doente. Jesus diz: eu vou dar saúde para ela, eu vou curá-la, eu vou curá-la. E a Bíblia diz que Jesus agora está caminhando com Jairo, mas no meio do caminho, uma mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue, e ela sai do meio da multidão, toca em Jesus, e de Jesus sai virtude. A mulher é curada. Nesse inteirinho, a filha do Jairo morre. Então vem agora os mensageiros querendo envenenar o Jairo, e diz assim: não incomode mais o mestre, ela já morreu, ela já morreu. A farinha, Jesus Cristo falou assim para o Jairo: ô Jairo, crê somente, não temas. A mulher agora foi curada. Lá vai Jesus para a casa de Jairo. E quando Jesus vai entrando, chegando na casa do Jairo, tinha um monte de gente envenenada, incrédulos, que não acreditavam em Jesus e não acreditavam que Jesus poderia fazer um milagre. Aí Jesus falou assim: tira todo o veneno, deixa tudo lá fora da casa, deixa que eu entre agora e resolvo. E ele entra na casa do Jairo. Lá estava, dentro da casa do Jairo, a menina, sua filha, morta. Para o Jairo, para mim, para você, morta. Para Jesus é só um sono. E a Bíblia diz assim, que Jesus olha para a menina ali morta e diz assim: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E quando Jesus disse Talita cumi, levanta-te, a Bíblia diz que a